Vamos lá então, peço aos mentores de luz que me usem como instrumento através deste baralho cigano para trazer revelações precisas e objetivas, o porquê o digníssimo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na verdade se recusou a ter um encontro pessoal na Casa Branca com o presidente Donald Trump. Aí ontem uma inscrita perguntou assim, mas como assim? Explica pra mim, cigana, como que as cartas grudam? As cartas grudam porque a energia do seu presidente é densa. É uma energia densa. Eu acho que o Donald Trump ele deveria agradecer por o Lula ter recusado esse encontro pessoal, porque ele ia ficar com uma energia pesada, ele ia ter que fazer um banho de descarrego depois, viu? Apesar das mandalas de luz que eu sempre mando pro Donald Trump, né? Porque olha que energia, vocês já viram papel grudar? Assim, sem cola, sem nada, só através de energia. Eu duvido que vocês me apresentem outro vidente, tarólogo, cartomante que faz isso aqui. Por quê? Porque eu trabalho com energia, tá? Então, olha isso aqui, tá? As cartas grudam por conta da energia que vem do presidente. Vamos lá, então. Agora outro baralhinho pra gente fazer uma tiragem mais complexa, mais objetiva, não é? Peço aos mentores de luz que me usem como instrumento para trazer previsões precisas e objetivas sobre o porquê o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recusou se encontrar com o presidente Donald Trump. Quais são os reais motivos? Por favor, nos revelem. Optcha. Vamos lá, né? Porque uma coisa que cada um... Covardia a gente já sabe que tem, né? Mas vamos saber ao fundo. Com riqueza de detalhes. Pontinho. É bom que eu já me livro dessa energia aqui, porque eu canalizei a energia do momento, tá? Não, nem a energia do Donald Trump, nem a energia do presidente, porque se eu canalizo a energia do presidente, eu fico passando mal aqui. Tadinho. O urso em ambos os jogos. Embora eu faça um jogo leve aqui, eu sou uma sagitariana nata, né? Uma otimista por natureza, né? Desengonçada, mas uma otimista por natureza, né? Desastrada como toda boa sagitariana. Então eu procuro fazer sempre tiragens aqui de uma forma mais leve, mais gostosa, mais íntima com vocês. Mas aqui a tiragem é séria. Eu tiro tudo na frente de vocês, não tem cortes. Vocês sabem. Aqui eu tenho o urso em ambos os jogos na mesma posição. Tá? Eu tenho a casa 11 na mesma posição. Ou seja, o jogo... Eu tenho a casa 2... Então, né? É sobre isso. Vamos lá. Sabe o que me dá nó no estômago? A cigana aqui? Quimboras. Prestem atenção na revelação da cigana, tá? Quimboras. A intenção do Donald Trump, a princípio, como todos sabemos, inclusive, né, o descondenado. A intenção do Donald Trump, ele vem representado aqui pela casa do homem, do cavaleiro. Claro, eu queria colocar o presidente no lugar dele,
como ele fez com o Zelensky, como ele fez com o presidente da África, enfim, tá? Lógico que ele ia. Mas olha aqui, tá? Prestem atenção neste jogo. Deste lado, vamos à última fileira. Eu tenho Donald Trump, representado pelo cavaleiro. No outro jogo, eu tenho a Casa do Cão, que também representa Donald Trump, e as reais intenções de Donald Trump, junto a esse convite sutil e de forma muito delicada, que a esquerdalhada interpretou como: ai, ele ama o Lula! Bando de retardados. Mas enfim, aqui a Casa 18 do Cão, que tem a ver com o quê? Lealdade e fidelidade junto a um objetivo. Quando eu faço tiragens, né, nas minhas consultas, eu falo, quando sai a Casa do Cão para uma pessoa, que a pessoa me pergunta sobre um relacionamento, sobre alguém, e me sai a Casa do Cão, o cão é a melhor carta para a representatividade de uma pessoa, tá? Significa isso, lealdade e fidelidade junto ao objetivo. Então, Donald Trump não seria leal, fiel, nesse encontro, caso houvesse esse encontro, né, que não vai ter, porque nosso presidente, além de tudo, é covarde, entre outras cositas que eu vejo aqui, né, mas nosso presidente não, porque essa culpa eu não carrego, né, mas enfim. A Casa 18 do Cão significa o quê? Que Donald Trump realmente, além, né, de colocar Lulis no lugar dele, ele tinha a intenção de pegar leve com a nossa terra. A gente está falando de 50% e até de repente negociar essas leis magníficas que virão em massa, porque agora são sanções, retirada de vistos, ok? Aconteceu ontem também, mas vai acontecer muito mais. Vai ser uma enxovalhada, como esse ano a gente tinha feito previsão. Então eu tenho a Casa do Chicote, em ambos os jogos na mesma posição, a Casa do Chicote e a Casa do Urso em ambas as posições. Ou seja, o urso vem representando, né, o digníssimo presidente da República, que se recusa a ter uma reunião a qual, é claro, evidente, ele seria colocado no lugar dele, mas ia aliviar muito para o Brasil. Até evitar sanções e leis magníficas para outras pessoas que serão agora inevitavelmente sancionadas. Tá? Então a real intenção de Donald Trump ao acenar e fazer aquele convite para o Lulis, além de colocar no lugar dele, também era aliviar para o Brasil. Vamos entrar num acordo? Os brasileiros ficam livres, existe anistia, vamos fazer as coisas corretas, vamos aliviar, né? Mas o que acontece? É isso que me deixa indignada. Tá? É isso que me deixa possessa. Eu sou uma cigana de luz, mas eu não sou besta, né? Ou seja, Donald Trump gosta do Brasil. Donald Trump quer alianças, ele quer alianças com o Brasil. Claro que ele quer. Afinal, o Brasil é um país rico. O que mata o Brasil, né, é a corrupção. Ele quer, lógico que ele quer. Aqui a Casa 29, que estava acima da casa do Donald Trump, representando, ele quer a liberdade para o Brasil, a Casa dos Pássaros. E ele queria agora já resolver essas questões numa tacada só. Tá? Ele quer alianças com o Brasil. Mas o que impede alianças com o Brasil? Além do Lula. A gente já sabe quem. Entende? Então, é isso. E ele veio aqui acima, tá? Como cavaleiro, a Casa 1. Ou seja, a Casa da Luta. Vamos passar, vamos resolver essas questões. E eu vou fazer alianças com o Brasil. Ele não ia fazer alianças com Lula, porque ele sabe que Lula está caindo, que Lula acabou. Mas ele sabe que Lula não vai até o final do mandato dele. E o Chuchu vai assumir. Então vamos entrar num acordo. Esses 50% de taxas. E realmente, se houvesse
Se houvesse o mínimo de dignidade, de decência e de respeito desse homem pelo nosso Brasil, pelo nosso povo, pela nossa terra, muita coisa boa ia acontecer para o Brasil, trazendo paz, a Casa dos Lírios e trazendo a segurança para o nosso povo. Só bastava uma reunião. Mas é claro, ele defecou na fralda. A covardia dele falou mais alto. Mas não foi só covardia não, meu povo. Não adianta pagar uma imprensa corrupta, prostituta, para tentar passar pano para esse homem. A recusa dele foi a coisa mais feia, indigesta e absurda que poderia acontecer ao nosso país. O nosso país está entregue aos ratos. O nosso país está entregue à bandidagem. Mas o motivo mais real, além da covardia, é claro, Casa 2, o que ele poderia ter feito, melhor, iria fazer na semana que vem, agora, uma reunião, aonde ele obteria sucesso, Casa das Estrelas. Abertura de nossos caminhos, porque nada como uma união junto aos Estados Unidos, diminuição de taxas, para o Brasil caminhar, um povo livre com anistia, entre outras cositas mais. Mas é claro, sabe por quê? Que ele não aceitou, além da covardia, essa reunião logo de cara? Porque ele nem parou para pensar, né? Ele já mandou lá o cão adestrado dele responder que ele não tinha vaga na agenda dele. Afinal, ele tem que cuidar das jabuticabas dele. É porque ele quer a destruição do nosso país. A casa da lua, o que está oculto. Ele não quer salvar o país, é por isso que ele provoca Donald Trump. Provoca de longe, né? Porque de perto ele coloca o rabo no meio das pernas. Com perdão das palavras, não queria chegar a um ponto tão baixo assim, mas essa é a verdade. Então, ele vai fazer de tudo para que Donald Trump pegue ódio do Brasil e realmente complique ainda mais a situação do Brasil e, consequentemente, dos brasileiros. Ou seja, esse atual presidente, ele quer que o Brasil vá para o fundo do poço, a destruição. A vantagem é que a gente não vai, porque antes disso vai ele, o próprio presidente. Mas ele quer se vingar de um país. Então não é só covardia. Ele quer mais que a gente se lasque mesmo. E se ele puder fazer mais, essa ligação por telefone também não vai haver. Ele estará também muito ocupado. Mas eu posso garantir para vocês que o mal não dura para sempre. E esse mal, chamado Lulis, vai ter a própria destruição que ele deseja para nossa terra. Bom, essa foi a nossa tiragem de hoje. Já deixou seu joinha? Deixa seu joinha. Por favor, como agradecimento, porque quando a gente agradece, bênçãos nos acontecem. E amanhã terão previsões assim incríveis, tá? Previsões, vou trazer amanhã previsões para outubro, previsões gerais a nível Brasil e mundo para outubro. Então não perca amanhã o nosso programa, tá bom? Eu deixo a todos vocês a minha bênção cigana, a proteção da nossa Mãe Santa Sara, nossa padroeira, que ela cubra cada um de vocês com o manto dela. Que nosso Papai do Céu Todo-Poderoso e nosso Mestre Jesus estejam presentes na casa, na vida, no coração e nas atitudes de cada um de vocês. Oremos para esse câncer ser afastado logo do nosso país, do domínio do nosso país, tá bom? Fiquem na luz, que haja luz.
Beijo da cigana. Gratidão, gratidão, gratidão. Amo vocês. Optcha!